Sempre no meio do caminho, sempre ajuda. Jorge, quando você me avisa. Bom dia a todos, ao público presente e ao público presente pela rede. Estamos com transmissão pela internet ao vivo. O seminário de... Bom, eu sou Mário Salerno, coordenador aqui do Observatório de Inovação e Competitividade do Instituto de Estudos Avançados da USP. O seminário de hoje retoma digamos, um macro tema, se é que eu posso dizer assim, sobre as questões de inovação e defesa, inovação e forças armadas. Nós já tivemos aqui oficiais das 3 forças, né? E agora temos um civil, né? Que é interessante para a gente discutir um pouco esse lado que no Brasil é muito pouco falado, não é? Assim, muito pouco considerado. Eu tive, nos Estados Unidos na semana passada, num programa que tem a ver aqui com o observatório, e é muito interessante como a pesquisa ligada à defesa é algo corrente e comum, e para alguns segmentos é hegemônico, né? Assim, como financiamento ao desenvolvimento de aplicações que depois viram duais, assim vai. Bom, aí tem um monte de coisa que a gente pode lembrar da internet e até outras coisas. Mas a nossa conversa de hoje, a nossa discussão de hoje é sobre a base industrial de defesa brasileira, seus desafios, suas perspectivas, e quem vai estar apresentando isso para a nossa discussão é o professor Marcos José Barbieri Ferreira, que é da Unicamp, ele é economista, né, e tem alguns trabalhos sobre a base de defesa que ele vai vai expor aqui para a nossa discussão. Eu peço aos internautas que embaixo aí vocês estão vendo aí na tela, tem um e-mail para o envio de perguntas. Caso vocês tenham alguma pergunta, por favor, já anotem o e-mail e já vão iearesponde@usp.br. Né? Vocês já podem ir preparando as perguntas que a gente recebendo, já passamos diretamente para o perguntado, por assim dizer, para a nossa apresentação. Marcos, muito obrigado. Eu que agradeço. Pela sua presença. As câmeras para você. Tá. Primeiramente, eu agradeço ao convite, ao professor Salerno, agradeço ao Petersen também pelo convite, e a todos que estão ouvindo aqui, pessoalmente, e pela internet. Talvez começar um pouco, né, uma questão, né, vieram oficiais das 3 forças e agora um civil, né? Ou talvez o que um civil está fazendo aqui para tentar falar um pouco sobre base industrial de defesa, indústria de defesa, discussão. Eu vou rapidamente usar alguns minutos iniciais para dizer como é que eu cheguei nos estudos de defesa. Quer dizer, os meus estudos inicialmente, primeiro por um interesse pessoal que eu sempre tive, mas do ponto de vista de pesquisa, foram através de pesquisas de indústria aeronáutica para a indústria aeroespacial, isto é, no conceito de englobar, além da aeronáutica, também defesa e espaço, e daí a oportunidade de fazermos algumas pesquisas relacionadas à defesa. Na apresentação de hoje, né, então o objetivo hoje é discutir um pouco sobre a nossa base industrial de defesa, né, desafios, perspectivas, oportunidades, enfocando praticamente dois aspectos. Primeiro, estrutura de mercado e capacitação tecnológica dessa base industrial, e utilizar um pouco do tempo também para discutir a legislação recém-aprovada, mais especificamente a medida provisória 544.
A base dessa apresentação, né, por assim dizer, nós temos um relatório que foi concluído em 2009, o relatório sobre indústria aeroespacial e defesa, do estudo Perspectivas da Indústria Brasileira, que foi realizado pelo Unicamp e UFRJ, com financiamento do BNDES, e principalmente parte do diagnóstico da base industrial de defesa brasileira da BDI. Esse daqui eu vou parar um pouquinho, só para fazer dar os devidos créditos a esse trabalho, né? Esse trabalho não foi um trabalho, foi feito em coautoria com o professor Fernando Sarti, hoje diretor do Instituto de Economia da Unicamp, e um amigo. E, além disso, não fomos apenas nós dois, no sentido de sentarmos numa sala e pensarmos os dois em conjuntos. Mas ele foi resultado de 2 seminários grandes, um em São Paulo e em Brasília, coordenados pela BDI e pelo Ministério da Defesa e com participação de diversas entidades, né, de entidades de classes, Associação Aeroespacial, a BIND, Agência Espacial e diversas oportunidades. Em parte, alguns dados, algumas informações contidas nesse diagnóstico serão apresentadas aqui no dia de hoje. Além disso, discussão da Lei 12.598, recentemente aprovada, né? E, por fim, considerações pessoais, né? Como eu estou colocando, né? Sempre bom ressalvar que eu não estou falando apresentando dados públicos, dados de instituições, mas as considerações e questões são opiniões pessoais, considerações pessoais. Vou colocar um sumário. Em primeiro lugar, discutirmos rapidamente um pouco da inserção internacional do Brasil e a defesa nacional. Posteriormente, passarmos para a demanda das Forças Armadas Brasileiras e a Estratégia Nacional de Defesa, características da BID brasileira, a Lei 12.598 e, por fim, algumas perspectivas. Então, procurar discutir um pouco. Então, vamos começar um pouco a discussão sobre defesa, muito bem colocado pelo professor Salerno, e para os Estados Unidos. Tive a oportunidade de outras pesquisas em relação aos Estados Unidos e pesquisa e desenvolvimento nos Estados Unidos, uma parcela muito grande realmente está relacionado com os gastos do Departamento de Defesa e NASA, principalmente, né, mas principalmente esses 2 gastos. NASA, inclusive, aeronáutica. NASA, aeronáutica, espacial, exatamente. Todos os espectros da área de defesa e aeronáutica, espacial, o volume que eles têm de recursos. Outra pesquisa que está para ser recém-lançada pela BDI, do qual eu estou sendo o relator, ela mostra que dentro da indústria aeroespacial americana, a demanda de defesa e espaço, isto é, departamentos de defesa e NASA respondem por mais de 50% da demanda, né? Então, não é da demanda do faturamento das empresas associadas. Mas vamos lá. E no caso do Brasil? No caso do Brasil, a nossa nova inserção que nós estamos tendo, essa inserção ativa que o Brasil vem construindo ao longo das últimas décadas, principalmente ao longo da última década, uma inserção baseada em novas fontes de energia, participação ativa em conselhos multilaterais, o Brasil passa a ter uma maior necessidade, né? Então, o Brasil vem apresentando uma inserção cada vez mais ativa no cenário internacional. Primeiramente, pelos nossos próprios recursos naturais, as energias renováveis. O Brasil tem um potencial enorme em energias renováveis, biocombustíveis, hidrelétrica, que nós já estamos voltando e retomando, eólica, solar. Perspectivas de tornarmos um dos líderes na produção de combustíveis fósseis, com pré-sal, com petróleo, num período que a produção do mundo em geral de petróleo vem decaindo. No Brasil, nós temos essas grandes descobertas do pré-sal. O agronegócio, que não são apenas recursos naturais, mas os grandes avanços tecnológicos, particularmente da Embrapa. O crescimento sustentado da nossa economia nesse período de crise, que a Europa, Estados Unidos, países desenvolvidos vem enfrentando crise, e o Brasil vem mantendo, apesar de uma desaceleração, mas vem mantendo um crescimento, uma estabilidade econômica, monetária, e uma posição chave
como articulador internacional, nas articulações multilaterais. Mercosul, que já vem da década de 80, G20, BRICS e o acordo entre Índia, Brasil e África do Sul, IBAS. Então, essa posição que o Brasil vem ocupando no mundo, o Brasil vem ocupando uma posição de destaque, né? Vencendo, hoje eu estava ouvindo na rádio, vindo aqui para São Paulo, uma das rádios, não me lembro qual, agora o Brasil virou o queridinho, né, dos noticiários internacionais. Quer dizer, virou. Isso demonstra o quê? A nossa inserção internacional, a inserção mais ativa, econômica, e, obviamente, nem sempre essa inserção agrada a todos, né? Desde que nós começamos a defender o nosso interesse, nem sempre agradam a todos os demais países. Isso não seria muito problema discutir de defesa nacional se o Brasil tivesse essa inserção, mas nós fôssemos um país com as dimensões, com as características da Dinamarca, da República Tcheca, da Suécia. O Brasil é um país que tem características geográficas e econômicas extremamente particulares. A nossa elevada dimensão territorial, o Brasil, um dos maiores países do mundo de dimensão territorial, uma dimensão continental. Mais do que uma dimensão, uma diversidade nessa geográfica. Brasil, Amazônia, Pantanal, Cerrado, Pampa, o Oceano Atlântico. Na faixa terrestre, analisando um pouquinho a fronteira terrestre nossa, principalmente na região amazônica, uma baixa densidade populacional, muito pequena, uma das menores densidades populacionais do mundo. Terras indígenas, crime organizado, capital transnacional, grandes empresas transnacionais. E o Brasil tem fronteiras terrestres com 10 países, 10 diferentes nações, com diferentes políticas, culturas, questões étnicas. Então, não é algo simples. O Brasil se mantém em paz, né? Mas não é algo tão simples no sentido de, graças à capacidade de articulação do nosso Ministério de Relações Exteriores, desde Rio Branco, vem mantendo. Fronteira marítima, nós temos uma expansão denominada Amazônia Azul, que equivale praticamente metade do território brasileiro, colocando aqui em área, não só a parte da zona economicamente exclusiva, mas também da plataforma continental, que está em azul escuro, que está sendo reivindicado pelo Brasil, né? A área em azul escuro. Essa área da Amazônia Azul, ela equivale praticamente à nossa Amazônia Verde, ou praticamente metade do território brasileiro, 4.551.766 quilômetros quadrados. Aqui, como foi colocado anteriormente, a nossa fronteira terrestre, os países com os quais o Brasil faz fronteira. Além, obviamente, dessas duas fronteiras, nós temos a fronteira aeroespacial, porque aeronáutica nós podemos controlar, mas o espaço, os satélites, o Google Earth, que nós podemos, de um satélite do espaço, localizar a nossa casa, e isso está acessível a todos, né? E também o mundo cibernético, né, que eu coloquei aí um pouco parodiando uma série, a nossa última fronteira, pelo menos hoje a nossa última fronteira. E além disso, o Brasil, além das nossas fronteiras, né, além das nossas fronteiras físicas propriamente dito, uma área de influência do Brasil, principalmente na América do Sul e no Atlântico Sul, que o Brasil tem coberto. Então, neste sentido, né, esse desafio colocado pela nossa inserção, pela nossa defesa, isso passa a demandar uma estrutura de defesa compatível com a nossa inserção internacional, com essa inserção ativa, com as nossas dimensões, com as nossas características. Isto posto, concentrando agora na estrutura produtiva, na estrutura industrial, na demanda por equipamento de defesa, vamos verificar um pouco como é que estão as demandas das Forças Armadas brasileiras. Antes disso, especificar, como colocado na legislação recém-aprovada, dois conceitos, né? O conceito de produto de defesa
e o conceito de produto estratégico de defesa, né? Então, é disso que nós vamos estar tratando no nosso restante da apresentação. O produto de defesa, como colocado na legislação, todo bem, serviço, obra, informação, inclusive armamentos, munições, meios de transporte, de comunicação, fardamento, materiais de uso individual e coletivo, utilizado nas atividades finalísticas de defesa, com exceção daqueles de uso administrativo. Então, todo material, inclusive fardamento, utilizado para a defesa, considerado como servindo a defesa, é considerado um produto de defesa, aqui denominado na nossa legislação de PRODE. Nós temos também parte desses produtos de defesa, que são produtos cujo conteúdo tecnológico, a dificuldade de obtenção ou imprescindibilidade para a nossa estrutura de defesa, isto é, pelo interesse estratégico, esses produtos são chamados produtos estratégicos de defesa. São os produtos que são imprescindíveis, são os produtos que, pelas suas características técnicas produtivas, são imprescindíveis para a nossa estrutura de defesa. E são nesses produtos estratégicos de defesa que eu vou procurar avançar. Então, vamos primeira característica econômica, né? As características econômicas dos produtos de defesa e principalmente dos produtos estratégicos de defesa. Primeiro, nós estamos falando de um conjunto amplo e heterogêneo de produtos, que vai desde um fardamento, desde um coturno, até um avião de caça, até uma fragata. Por que esse conjunto amplo? Porque eles não são definidos pela base técnica deles, eles são definidos pela demanda, pela finalidade. Desde que eu uso para defesa, não importa qual seja o produto, não importa qual seja a origem técnica daquele produto, qual setor industrial que o produz, ele passa a ser definido então pela demanda. E uma outra característica, particularmente para os produtos estratégicos de defesa, são produtos de elevado conteúdo tecnológico e elevada incorporação de inovações. Se eu tenho um produto que eu tenho que me defender de um inimigo real ou potencial, eu vou ter que ter um produto que seja equivalente ou superior, tecnologicamente equivalente ou superior ao do meu real ou potencial adversário. Por isso a necessidade de ele estar sempre no estado da arte. Não adianta ter um excelente armamento, né? Uma quantidade de armamento elevada, mas que seja tecnologicamente inferior ao do meu adversário. Obviamente eu vou estar em inferioridade, eu não vou ter como fazer frente, seja num conflito real ou mesmo numa capacidade de dissuasão. Eu não vou ter a capacidade de dissuasão, isto é, de evitar o confronto pela demonstração de força, digamos, já que eu não tenho força, se esse produto que eu tenho, posso ter em quantidade, se ele não for tecnologicamente atualizado. Vamos a algumas características da nossa demanda, né? A demanda de produtos de defesa, de produtos estratégicos de defesa. Essa demanda é determinada por questões estratégicas, por questões geopolíticas, em quaisquer países do mundo. O Estado, se não o único, é o principal comprador. Então, nós estamos falando de um monopsônio, de um oligopsônio. Compras governamentais passam a ser a variável-chave, e mesmo no caso, né, não apenas para a demanda dos produtos, mas para a produção, para o desenvolvimento desses produtos. Pois somente uma demanda em volume e com recursos garantidos num prazo longo podem garantir, reduzir os custos, as incertezas, os riscos intrínsecos ao próprio desenvolvimento desse produto. Então, somente uma demanda do Estado de longo prazo, garantido, com volume, com regularidade, pode garantir, reduzir os riscos e incertezas inerentes ao próprio processo de desenvolvimento desses produtos. Exportações. Elas têm uma importância, mas é uma importância em geral marginal, secundária, e são antecedidas por compras realizadas pelos próprios governos. Então, um país ele exporta produtos estratégicos de defesa, ou mesmo produtos de defesa, se primeiramente as suas forças armadas,
tiverem demandados esses produtos num volume, numa escala razoável. Importações. São produtos cujas importações, em geral, são restritas, principalmente tecnologias sensíveis. Se transfere, se vende equipamentos, mas não se vendem as tecnologias, não se vendem as tecnologias sensíveis desse produto. Isso eu posso resumir do ponto de vista econômico que, ao contrário de quaisquer outros mercados no mundo, os produtos estratégicos de defesa, os produtos de defesa, eles estão fora do OMC. Desde os primeiros acordos GATT, capítulo 21 do GATT, eu tiro fora. Eles não obedecem, não passam por nenhuma dessas regras, dadas essas características da demanda, dado seu caráter estratégico dentro da estrutura de defesa de uma nação. Feitas essas observações sobre os conceitos de produto de defesa e produto estratégico de defesa e das características da demanda, vamos verificar um pouco no caso brasileiro, né? Eu não vou me ater. O Brasil teve um período de demanda, de grande demanda, uma demanda articulada nos anos 70 e começo dos anos 80. Depois, no início dos anos 80 e anos 90, com a crise econômica, com a crise do Estado, houve um cancelamento, desarticulação de aquisições, cancelamento da maioria dos programas, ou programas que ficaram praticamente suspensos, em hibernação, durante, não anos, mas durante décadas, e que foram mantidos por algumas pessoas ou algumas empresas que estavam visando muito mais uma proteção da tecnologia do que o lucro, até porque não existia o produto naquele momento. E mais recentemente, o que nós podemos ver? No período 2006-2011, podemos colocar aqui 2012, é um período que o Brasil retoma uma expansão econômica, mas um período de expansão econômica sustentada. Nesse período daqui, há uma expansão gradual dos gastos de defesa, sobretudo investimento. Isso é importante ressalvar, que dado que os gastos correntes, isto é, os gastos com pessoal, são gastos inflexíveis, na hora que eu tenho um aumento um pouco maior, mesmo um aumento marginal dos gastos em defesa, que tem um aumento marginal, boa parte, uma porcentagem grande desse aumento marginal vão para investimentos, dado que os gastos correntes, pessoal e custeio são gastos praticamente fixos, gastos estáveis. Então, um aumento que eu tenho, eu vou ter um aumento em investimento significativo. Nesse sentido, entre 2003, quando chegamos num vale, até 2009, nós temos uma expansão dos gastos em investimento e dos gastos em reaparelhamento, como nós podemos verificar aqui. Nós tivemos um patamar de 3 bilhões de reais em investimento ano, houve uma queda no início de 2003 e agora vem se observando uma expansão até 2009, também 2010, uma expansão do orçamento, da parte destinada a investimento do orçamento de defesa, uma expansão bastante significativa, chegando próximo a 5 bilhões de dólares, reais ano. Inicialmente, esses gastos em defesa são gastos de investimentos pela retomada dos antigos projetos. Como eu falei, boa parte de projetos ficaram hibernados, ficaram paralisados durante muitos anos, né, nos anos 70 e anos 80. E nós passamos, mais recentemente, a uma articulação de um novo conjunto de investimentos, de um novo conjunto de projetos na área de defesa. Eles passam a estar reunidos em algo mais amplo, que é a Estratégia Nacional de Defesa. E a Estratégia Nacional de Defesa, ela procura, digamos, não criar algo novo, no sentido de que eram projetos que não existiam, eram projetos sim que estavam, a maior parte deles eram projetos que já existiam, dos militares, mas eles procuram dar a Estratégia Nacional de Defesa procura oferecer uma organização, um planejamento desses gastos, uma integração desses gastos dentro de uma lógica maior, de uma estratégia maior de defesa da nação.
é um conjunto de programas integrados para até 2020, estimado em investimentos de 60 bilhões de dólares, de reais, de novo, desculpa mais uma vez o erro da moeda, 60 bilhões de reais. E um ponto a se destacar dentro da Estratégia Nacional de Defesa é que ela está baseada num trinômio. Isto é o trinômio monitoramento e controle, mobilidade e presença. Dadas as dimensões do Brasil apresentadas, dadas as nossas amplas fronteiras, tanto terrestres quanto marítimas, o que a Estratégia Nacional de Defesa coloca? Nós não temos capacidade de manter uma presença, seja com soldados, navios, aviões, para que eu possa defender todo o nosso território. Então, primeiramente, eu tenho que ter uma capacidade de monitoramento de todo o território nacional. Então, a questão do monitoramento passa a ser essencial. E como nós vamos verificar à frente, para a nossa indústria de defesa. Segundo lugar, desde que eu tenha uma capacidade de monitoramento, a necessidade de mobilidade, de poder transferir tropas, transferir equipamentos, transferir armamentos para quaisquer locais dentro do país ou até mesmo, em alguns casos, em projeção de força. Por fim, a necessidade de ter a capacidade de presença específica quando requerida numa determinada área, numa determinada região. Então, ela passa a estruturar toda a lógica de reinvestimento dentro das Forças Armadas brasileiras, passam a estar estruturadas dentro desse trinômio: monitoramento, mobilidade e presença. A Estratégia Nacional de Defesa ela apresenta 3 grandes eixos, chamam de eixos estruturantes. E um desses eixos é denominado o eixo da reestruturação da indústria de defesa. Quer dizer, a Estratégia Nacional de Defesa não apenas visa reequipar, reestruturar, reorganizar as Forças Armadas brasileiras, redistribuí-las de melhor forma, mas há uma preocupação que boa parte dos nossos produtos de defesa e principalmente dos produtos estratégicos de defesa sejam produzidos pela nossa indústria, pela indústria local, com tecnologia local, que é o que nós vamos verificar. E mais do que produção apenas de equipamentos convencionais, ela coloca uma preocupação com avanços em tecnologias sensíveis. 3 áreas. A área nuclear, que está praticamente a cargo da Marinha, dada a necessidade de propulsão do submarino nuclear. A cibernética, que envolve toda a questão da tecnologia da informação, do mundo cibernético, a segurança cibernética, que está sob responsabilidade do Exército, e a espacial, questão de satélites, foguetes, sob responsabilidade da Força Aérea Brasileira. Aqui nós verificamos a elevação dos investimentos, e aqui voltando um pouco o que nós teríamos e os reflexos da demanda dentro do trinômio. Então, quando é falado em monitoramento, nós temos que verificar aqui satélites, sensores, radares, comando, controle, inteligência. Mobilidade, nós estamos indicando aviões de transporte, helicópteros, viaturas blindadas. Presença, armas leves, armas pesadas, aviões de caça, submarinos, fragatas, mísseis. Então, desta maneira que está articulada hoje, é apresentar a articulação entre o que é colocado pela Estratégia Nacional de Defesa como um objetivo, um monitoramento em todo o território nacional, uma elevada capacidade de mobilidade e a presença quando necessário. Nesse sentido aqui, nós vamos procurar agora avaliar um pouco da base industrial de defesa e a capacidade de produção destes equipamentos, destes armamentos, desses produtos de defesa, principalmente produtos estratégicos de defesa dentro do país. É o que nós vamos verificar agora, nossa base industrial de defesa. Também interromper um pouco para comentar sobre o conceito de base industrial de defesa. O que é base industrial de defesa? É o conjunto das empresas estatais
privadas, organizações civis e militares, que participam de uma ou mais etapas de pesquisa, desenvolvimento, produção, distribuição e manutenção dos produtos estratégicos de defesa. Então, todas as empresas, instituições que estão envolvidas com desenvolvimento, produção, manutenção, todo esse conjunto, instituições de pesquisa, universidades, é o que nós chamamos de base industrial de defesa. E como colocado, a Estratégia Nacional de Defesa coloca que busca assegurar que o atendimento das necessidades de equipamento das Forças Armadas apoia-se em tecnologias sob domínio nacional. Então, o segundo eixo estruturante da Estratégia Nacional de Defesa. Nós precisamos não só equipar as nossas Forças Armadas, reestruturá-las, mas reestruturá-las com equipamentos e com tecnologia nacional. Neste sentido, nós podemos dividir a base industrial de defesa, no caso brasileira, em 6 setores. No relatório da BDI há um 7º setor que está apresentado lá, que é o setor nuclear. Mas dadas as características particulares do setor nuclear, não que tenha confidencial, o relatório é público, está no site, mas dadas as características peculiares, eu vou deixar ele, não será apresentado aqui hoje, eu vou, digamos, me concentrar nos setores mais ditos convencionais, produção de produtos estratégicos de defesa, digamos, dentro do convencional. Como é que eu agrupo esses produtos? Eu coloquei, o que determina que seja um produto de defesa, um produto estratégico de defesa, é a demanda desse produto. Mas como é que eu vou agrupar? Eu vou agrupar de acordo com a base técnica. Então, nisso eu consigo agrupar em 6 setores. Setor de armas e munições leves e explosivos, armas e munições pesadas, plataformas terrestres, plataformas navais, plataformas aeroespaciais, sistemas eletrônicos de comando, controle e inteligência. Então, o que define cada um desses setores é a base técnica comum de cada um deles. Então, agora eu vou rapidamente passar por cada um desses setores e verificar como é que está a estrutura de mercado desses setores e a capacitação tecnológica que nós temos em cada um desses setores. Setor de armas e munições leves e explosivos. Esse é um setor onde temos grandes empresas de capital nacional, muitas delas se posicionando entre as líderes mundiais. Nós observamos elevadas escalas produtivas e financeiras, capacitação tecnológica e uma ativa inserção no mercado internacional, tanto com exportações como através de subsidiárias no exterior. Aí eu destaquei dentro desse setor alguns segmentos: munições leves, armas leves e armas não letais. Munições leves, destaca-se uma empresa, Companhia Brasileira de Cartuchos, CBC, uma empresa da década de 20, líder do mercado interno e que recentemente adquiriu algumas unidades produtivas tradicionais e conceituadas na Europa, unidade produtiva na Alemanha e na República Tcheca. Armas leves, destaque para 2 empresas, a Taurus, também uma empresa tradicional da década de 30, e a estatal Imbel. A primeira, a Taurus, é empresa líder no mercado brasileiro em armas leves e conta com unidades produtivas dentro dos Estados Unidos. Uma observação, a Taurus também faz parte, a Taurus, digamos, fabricante de armas leves, faz parte de um conglomerado maior, que o grupo Taurus é um grupo metal-mecânica que atua em diversas áreas, equipamentos de proteção individual, máquinas, ferramentas, etc. E por fim, um segmento que vem se expandindo muito ao longo dos últimos anos, com algumas empresas, a Condor, a Índio, são empresas de elevada capacitação tecnológica, que são as chamadas armas não letais, utilizadas principalmente para missões de paz, controle de ordem interna. Há uma grande demanda desse tipo de armamento. Então, em resumo, o setor de armas leves é um setor consolidado, com grandes empresas, tecnologicamente atualizado, com grande inserção internacional. E o setor de armas e munições pesadas? Aí, ao contrário, né? É um setor heterogêneo, concentrado em algumas grandes empresas de capital nacional.
Essas empresas, em geral, apresentam grandes escalas produtivas e uma capacitação tecnológica razoável, entretanto, apresentam sérias restrições financeiras. São empresas que têm apresentado, inclusive, pelo quê? O setor de armas leves ele veio sobrevivendo em grande parte via exportações, via as aquisições para as forças de segurança, isto é, polícias, etc. Então, é uma demanda que não diminuiu, ao contrário, veio somente aumentando ao longo das últimas décadas. O setor de armas e munições pesadas, ao contrário, sofreu com todos os cortes, contingenciamentos ao longo das últimas décadas. Então as empresas possuem uma escala razoável, tanto produtiva quanto tecnológica, mas têm enfrentado, em geral, a maior parte delas, enfrentado problemas financeiros. Aqui também destaco 2 segmentos, munições pesadas e artilharia. O Brasil tem uma grande empresa de munições pesadas, também de munições leves, mas principalmente munições pesadas, que é a Imbelta, uma empresa diversificada, que inclusive fabrica os insumos dessas munições, então apresenta uma elevada verticalização. E também outras empresas que atuam em nichos de mercado. A fábrica Almirante Jurandir, da Marinha, praticamente fabricando munições para a Marinha, munições pesadas, 40 mm para a Marinha. A CBC, que é uma fabricante de munições leves, também fabrica munições de 20 mm, principalmente para equipamento antiaéreo e canhões internos aeronaves. E a Britanite, com foguetes e outros tipos de armamento, de munições que são fabricadas. Em artilharia, um outro segmento, aí no Brasil praticamente nós não temos fabricação de artilharia. Nós restringimos a um único segmento, setor até de alta tecnologia dentro da artilharia, que são os sistemas de foguete, sistemas de saturação. No caso, o sistema Astros fabricado pela Avibras. Então nós restringimos, porque a nossa produção de artilharia está praticamente reduzida. Isso aqui, nós praticamente não fabricamos artilharia chamada artilharia de tubo, os canhões propriamente ditos. Alguns obuseiros fabricados em alguns arsenais do próprio Exército no Rio de Janeiro, mas em geral a maior parte dos equipamentos são equipamentos importados. Plataformas terrestres, ou veículos terrestres, veículos blindados. Este foi um setor que o Brasil, na década de 70 e 80, teve uma participação importante, uma inserção internacional importante, com destaque para a Engesa, uma empresa que veio à falência em 93, dadas as restrições do período. E houve uma mudança, passou por um período onde ficamos... alguns projetos da própria Engesa em suspenso, e o Exército Brasileiro ele modifica, ele faz uma nova estratégia, isto é, uma estratégia de transferir encomendas de veículos para grandes empresas com elevada capacitação produtiva e tecnológica. Aí 2 segmentos, utilitários leves, no caso seriam os jipes, os veículos leves. Existiam alguns projetos da própria Engesa anteriormente que foram transferidos para a Agrale, que modificou, modernizou o chamado Jeep Marroá. E os veículos blindados, que era o forte da Engesa, projetos foram perdidos, são projetos que ficaram desatualizados com o tempo, não teve continuidade. O Exército fez uma licitação e a licitação foi vencida pela Iveco, Grupo Fiat. A Iveco já tem uma participação, além de ser uma grande empresa, um grande grupo automobilístico e em veículos pesados. Na Itália, ela tem tecnologia, até a Iveco Defesa, que é voltado para a produção de veículos pesados, e está desenvolvendo, trazendo parte da tecnologia aqui, parte da tecnologia da Itália, parte desenvolvendo aqui uma nova família de veículos blindados, família Guarani, em conjunto com o Centro Tecnológico do Exército Brasileiro. Então, um novo projeto, uma encomenda de mais de 2.000 unidades. Então, passou a dar escala, um projeto de longo prazo
para esse desenvolvimento, um veículo que está em fase de teste, os primeiros protótipos já estão sendo testados pelo Exército Brasileiro. Além disso, ainda podia destacar algumas empresas pequenas, como a Imbra e a própria Vibras, que têm capacitação e têm desenvolvido alguns projetos intermediários entre Jeep e um veículo blindado Guarani para a indústria nacional, por enquanto, em nível de projeto. Plataformas navais. Esse é o setor mais antigo da nossa base industrial de defesa. O setor mais antigo, a construção naval, vem desde que, muito antes do Brasil até ficar independente, o Brasil já produzia navios militares, navios de guerra. E a produção naval brasileira, militar, ela teve centrada sempre no arsenal da Marinha do Rio de Janeiro. O Brasil fabricou uma grande diversidade de modelos. O Brasil fabricou de lanchas pequenas até submarinos, alguns com projetos próprios, outros com projetos estrangeiros, outros projetos estrangeiros adaptados. Então teve uma diversidade que vem produzindo há muito tempo, vem desenvolvendo a produção naval no Brasil. Entretanto, houve uma mudança recente da estratégia da Marinha. A Marinha ela passa dentro do recentemente a encomendar suas embarcações para estaleiros particulares. Ela transfere o que antes, digamos, era feito em loco, em casa. Ela já vinha durante alguns períodos, nos anos 80, tentado uma transferência, mas agora numa escala muito maior. E aí 2 segmentos que têm recebido encomendas recentes. No caso, navios patrulha, são projetos franceses adaptados, mas ela transferiu a produção dos navios patrulha para licitação junto a estaleiros privados brasileiros. Os primeiros 2 embarcações, se eu não me engano, foram no estaleiro do Ceará, o Inácio, e agora no estaleiro da Ilha S.A. Waze. Estão transferindo um volume grande de navios patrulha que estão sendo encomendados. E no caso dos submarinos, aí um grande projeto da Marinha da Marinha do Brasil, que é a criação atingir a tecnologia e a produção do submarino nuclear. O Brasil fez uma joint venture, isto é, uma associação entre a empresa francesa, detentora da tecnologia da produção de submarinos, a DCNS, e o grupo Odebrecht criaram uma joint venture para construir o pacote dessa joint venture. São 4 submarinos convencionais da classe Scorpion adaptados, um submarino nuclear, não a parte nuclear, a parte de reator, mas digamos tudo que não for relativo ao nuclear. A estrutura é muito diferente. O submarino nuclear ele tem dimensões, dada a necessidade de ter um reator dentro, dimensões e características muito maiores, e características diferentes de um submarino convencional. E além de submarinos, essa joint venture também está produzindo, está fabricando, instalando o estaleiro e a base naval. Então, pacote, eu transfiro não mais a Marinha através do arsenal do seu próprio arsenal, mas uma joint venture entre uma empresa nacional e estrangeira que vão fazer a base naval, o estaleiro e também a produção dessas 5 unidades. Setor de plataformas aeroespaciais. Esse é o setor mais amplo da BID, não só no Brasil, mas todos os países desenvolvidos. O setor mais amplo é o setor de plataformas aeroespaciais. Tanto que as maiores empresas de defesa do mundo são empresas que vieram do segmento aeroespacial: Boeing, Lockheed, BAE Systems. E no caso do Brasil, o que nós vemos? Aqui eu elenquei alguns segmentos, dada a complexidade. É um segmento amplo, complexo, diverso, onde o Brasil tem uma grande diversidade e complexidade de avanços e retrocessos. O maior avanço nosso é no segmento de aviões. A nossa maior empresa de defesa brasileira, a Embraer,
que nesse ano ficou listada entre as, se não me engano, posição número 94 ou 97, eu não estou certo, mas ficou listada entre as 100 maiores empresas de defesa do mundo. E uma empresa que dispensa apresentações, uma empresa que é elevada à capacitação tecnológica, administrativa, gerencial, inteligência de mercado. E na área de uma empresa que nasceu de alguma maneira em defesa e tem reforçado a área de defesa. E no segmento de aviões, ela desenvolve um avião de treinamento e ataque leve, que tem tido um grande sucesso, exportação, inclusive uma disputa com os Estados Unidos recente, se vão adquirir ou não o avião brasileiro. Pelo menos nessa categoria, o único no mundo. Se eles não adquirirem, vão ter que fazer, ou vão ter que deixar de ter um avião equivalente, ou vão ter que fazer um avião próprio. Aviões de sensoriamento, os projetos CIVAM, que o Brasil teve nos anos 90, tiveram um avanço. Na verdade, os aviões de sensoriamento são plataformas de aviões comerciais com tecnologia, radares e equipamentos de sensoriamento e monitoramento. E é importante a capacidade que a Embraer tem de integrar esses sistemas, que essa é uma das grandes capacitações tecnológicas, a capacitação de integrar os sistemas e produzir essas aeronaves. E, por fim, o maior projeto da área militar, na aviação, que é o projeto hoje, o KC-390, que é um avião de transporte de grande porte, em torno de 20 toneladas, e visa substituir, não só no Brasil, mas o objetivo em boa parte do mundo, os conhecidos e já velhos aviões Hércules, que são aviões, o mais tradicional avião de transporte, né, já feito. Então esse avião entra exatamente nessa categoria, e isso daqui é fundamental dentro da estratégia de mobilidade, como nós havíamos colocado, a capacidade de mobilidade das Forças Armadas brasileiras. Ainda em mobilidade, nós verificamos os helicópteros. No Brasil aí nós temos uma única empresa, a Elibras, do grupo Eurocopter, que por sua vez parte da IADS, que montam no Brasil desde os anos 80, final de 70, quando foi assinado o acordo anos 80, o Esquilo e o Fenec, e agora o projeto EC-725. Vantes, crescente importância em monitoramento, veículos aéreos não tripulados, tem expandido a uma janela de oportunidade. Mísseis, esse é um segmento pouco desenvolvido no Brasil. Temos capacitações, mas elas estão separadas em diversas empresas, não tem uma empresa que consolide tudo. E o segmento espacial, esse com certeza o segmento que vem apresentando as maiores deficiências no Brasil, um segmento espacial. Satélite, o que nós temos avançado são satélites de órbita baixa e foguetes de sondagem. Por fim, um último setor, o setor de radares e sistemas integrados. Radares, nós temos algumas médias empresas, Orbsat, Atmos, Mectron e Omnisys. E sistemas integrados, que o Brasil teve algum avanço dado aos nossos sistemas de defesa aérea que foram criados aos longos dos anos 70 e 80, entre eles o destaque para o CIVAM nos anos 90. Esse é um setor que apresenta, dada a necessidade de monitoramento, esse é o setor que apresenta as maiores perspectivas de expansão. Ele por si agrupa um amplo conjunto esse setor de segmentos, radares, sensores, boa parte relacionado com a tecnologia da informação, e é um setor onde se verifica uma movimentação de grandes empresas em direção a esse setor. A Embraer entrando nesse setor com a aquisição da TEC, a Odebrecht e agora recentemente o grupo Andrade Gutierrez. Como é que eu poderia resumir, né? Em tecnologia e estrutura produtiva. Tecnologia, nós verificamos no Brasil uma autonomia tecnológica parcial, isto é, um grau de dependência externa brasileira aumenta quanto aumenta a complexidade tecnológica nossa. Quanto mais complexo o produto, salvo raras exceções, maior a nossa dependência externa.
Em parte, a nossa capacitação tecnológica ela reflete a estrutura produtiva do Brasil. O Brasil é um país altamente capacitado na base metalmecânica, um país capacitado na produção de veículos. Então, o Brasil tem capacitação grande na base industrial defesa, na produção de veículos militares, na produção de embarcações, na produção de aeronaves. O Brasil tem uma deficiência grande em tecnologia da informação. A nossa base industrial de defesa tem uma deficiência grande em tecnologia da informação. Então, reflete a nossa própria estrutura produtiva. E uma importância grande da infraestrutura científica e tecnológica, principalmente da estruturada pelas Forças Armadas. ITA, CTA na Força Aérea, CETEX no Exército e os diversos centros de pesquisa da Marinha. Dadas essas questões tecnológicas, como é que nós podemos verificar a nossa estrutura produtiva? Uma estrutura produtiva incompleta, decorrente de alguns setores que nós tínhamos competência, perdemos, e alguns setores novos que nós nunca conseguimos obter, não tivemos ainda a capacidade de avançar nesses setores. Salvo raras exceções, são empresas com pequenas escalas empresariais, tanto produtivas quanto financeiras. E nos setores que têm menor demanda, por exemplo, armas pesadas, embarcações, o que nós verificamos? Ou importação, verifica-se uma maior importação, ou no caso, uma estratégia das empresas sobreviventes de maior verticalização da sua estrutura produtiva para procurar atender a demanda. Nesse sentido, verificamos recentemente a aprovação da medida provisória 544, a Lei 12, que se transformou agora no mês de março na Lei 12.598. Nós poderíamos verificar que o objetivo é promover o desenvolvimento tecnológico nacional, nós precisamos desenvolver, aumentar a escala das empresas nacionais e adensar a nossa cadeia produtiva. Nesse sentido, essa nova legislação apresentada, ela propõe, indo assim um pouco, tem N aspectos, mas eu vou procurar de alguma maneira discutir o que está mais relacionado, principalmente com a BID e os aspectos centrais, a criação da denominada empresa estratégica de defesa. Então, procura suprir esse desenvolvimento tecnológico, escala e adensar a cadeia produtiva dentro desse conceito colocado na legislação de empresa estratégica de defesa. O que é uma empresa estratégica de defesa de acordo com a lei recentemente aprovada? Em primeiro lugar, resumindo, uma empresa que produza produtos estratégicos de defesa. Então, pronto. Ou que produza, ou que pesquise, ou que faça manutenção, ou que faça modernização, etc. Tudo bem. Mas, e além disso, o que nós precisamos? Ela tem que ter no país a sede, a administração e o estabelecimento industrial. Então, a empresa que precisa ter a sede no país, a administração da empresa tem que estar dentro do país e o estabelecimento industrial onde é produzido dentro do país. Segundo, tem de dispor de comprovado conhecimento científico e tecnológico próprio ou complementarmente através de acordos e associações, parcerias com as instituições científicas e tecnológicas. Quer dizer, não basta eu ter ser uma empresa que tem produto, esteja no Brasil sediada produzindo os produtos estratégicos de defesa, mas tem que ter capacitação tecnológica. Além disso, segurar a continuidade produtiva, essa é uma preocupação das Forças Armadas, contínua e, claro, correta deles, de que tem que assegurar que aquele produto vai cumprir todo um ciclo de vida, que vai cumprir a manutenção será dada durante todo o ciclo de vida e de utilização daquele produto pelas Forças Armadas. Então, estou pensando em um projeto de longo prazo. Por fim, a empresa tem que ser nacional. Volta aqui a questão da empresa nacional, retomada, a questão da empresa estratégica, isto é, os acionistas estrangeiros não podem exercer
pode até ter um capital, digamos, majoritário estrangeiro, mas a decisão, voto do capital, o voto dos acionistas estrangeiros não podem, em nenhuma das assembleias, exceder 2/3 dos votos dos brasileiros ou 40% dos votos. Então, a preocupação aqui, uma lei, digamos, as questões colocadas por essa lei, de definir o que é uma empresa brasileira, não apenas brasileira no sentido do controle da sede, mas principalmente a questão tecnológica. Quais vantagens as empresas, se forem classificadas como empresas estratégicas de defesa, passam a ter? Primeiro, o governo tem a prerrogativa de elaborar licitações que envolvam apenas empresas estratégicas de defesa. O governo ele vai ter, na própria legislação, ele tem essa prerrogativa com essa legislação. Segundo, no caso da importação, da necessidade de importação de um produto estratégico de defesa, o Ministério da Defesa pode exigir que a empresa importadora se associe a uma empresa estratégica de defesa. Nossa. Então, dado que nem tudo, o Brasil vai ter condições de produzir tudo no Brasil, muitos equipamentos serão importados, muitos dos quais com tecnologias críticas e sensíveis, mas há necessidade de que esses produtos tenham acompanhamento, tenham manutenção, tenham reparo, sendo feitos, acompanhados por uma empresa brasileira com competência tecnológica. No caso de um consórcio de empresas, dados grandes projetos que estão sendo visualizados, principalmente na área de monitoramento, a empresa estratégica de defesa, ela tem de ser líder do consórcio, e isso tem que ser previamente formalizado. É claro que aqui eu estou colocando apenas uma simplificação, algum resumo, digamos, dos principais aspectos da lei. E quais as vantagens, digamos, além das vantagens, digamos, concorrenciais que a empresa estratégica de defesa tem, ela também passa a ter vantagens tributárias, com a RETID, foi o Regime Especial Tributário para a Indústria de Defesa, estabelecido nessa lei, com N aspectos com relações aos tributos, que passam a atingir a beneficiar não apenas a empresa estratégica de defesa, mas principalmente toda a sua cadeia produtiva, favorecendo assim um adensamento dessa cadeia produtiva. E, inclusive, a empresa estratégica de defesa poderá, dependendo das situações, contar com um seguro de crédito de exportação, isto é, ter recursos do fundo do FGE, do Fundo de Garantia de Exportação, para realizar as exportações. Poderia entrar em outros aspectos da lei, vou me ater mais a esses aspectos. Para nós concluirmos, com base no que foi apresentado, e vou deixar para as questões apenas uma apresentação, essa lei recentemente aprovada, eu considero um grande avanço, um marco. Claro que podem ter alguns detalhes que possam ser melhorados e corrigidos, mas na estrutura dela, a lógica dela, casa dentro da Estratégia Nacional de Defesa, procura digamos, enfrentar os nossos maiores desafios colocados aqui anteriormente, isto é, os nossos maiores desafios de desenvolvimento tecnológico, a escala, adensamento de cadeia produtiva. Neste sentido, passa a ser um avanço, há uma possibilidade, não é uma garantia, mas oferece, digamos, um recurso para que o Estado use, para que o Ministério da Defesa utilize, para buscar o fortalecimento, usando o poder de compra, passa a utilizar esse poder de compra do Estado de uma forma muito mais criteriosa, de uma forma muito mais precisa, encaminhando para o desenvolvimento e fortalecimento de empresas nacionais e principalmente para a capacitação tecnológica. Entretanto, o grande aspecto da defesa no Brasil é a necessidade de recursos de longo prazo. São projetos como o do submarino nuclear, projetos como do KC-390, ou projetos como os de monitoramento de fronteira, são projetos de longo prazo,
de grande volume de investimento para desenvolvimento tecnológico, tecnologia própria, por mais que tente obter tecnologias estrangeiras, muito dessa tecnologia, dadas as nossas características, terão que ser desenvolvidas no país, de forma que seria importante a legislação também avançar de forma de garantir, de alguma maneira, recursos em volume e continuidade no longo prazo para esses projetos estratégicos de defesa. Obrigado. Obrigado, Marcos. Já temos aqui 2 perguntas internauticas. Então, agora da defesa ao ataque, do ataque à defesa. Vamos lá. Eu vou ler aqui rapidinho, né? E aí eu pego essas 2. Se tiver mais alguma parecida aqui do público da plateia, a gente pode emendar, né? Então, a primeira pergunta é do Léo Santos. É assim: Marcos, hoje em dia a indústria nacional é tributada em mais de 40%, enquanto as importações de defesa não sofrem quase nenhuma oneração. Segundo a Estratégia Nacional de Defesa, o governo deveria tomar medidas para reduzir essa concorrência desleal e promover a isonomia entre as indústrias. Recentemente, o governo aprovou a medida provisória, a lei, né, quer dizer, o Congresso, que, embora reduzam a tributação em algumas partes da cadeia da base industrial de defesa, não desonera a venda final e mais importante do setor, que exatamente é feita ao Ministério da Defesa, de modo que a indústria nacional continue em condição desfavorável para vender a seu próprio país. Quais efeitos o senhor acha que, do modo como foi redigida, esta lei terá? Ela será impactante na revitalização da base industrial de defesa ou a manutenção da oneração final impedirá o início desse círculo virtuoso? Ela está de acordo com o que foi anteriormente decretado pelo governo? E a pergunta, a outra, que é do Fernando Iquedo, que é conselheiro da BIND, é semelhante. Professor Barbieri, na sua avaliação, a Lei 12.598 vai realmente beneficiar as empresas nacionais, aí ele coloca nacionais em letras maiúsculas, consideradas estratégicas de defesa? Mais alguma pergunta nesse sentido aqui da plateia? Não. Marcos, vamos lá. Tá. Obrigado ao Léo e ao Fernando. Procurar responder, foram exatamente começaram pela jugular já. Por isso que eu falei da defesa ao ataque. Começaram a pegar... Não, eles conhecem bem, né? O Léo eu não conheço, não sei se eu conheço pessoalmente, o Fernando já é um amigo de bastante tempo. Foram no calcanhar de Aquiles, né? Como um bom estrategista. Mas vamos verificar. Quer dizer, a lei irá beneficiar, né? Isso daí é algo que, infelizmente, eu não tenho como responder se a lei irá ou não beneficiar, né? O que ela oferece, que é fundamental? Ela oferece mecanismos para que as licitações, as concorrências, o poder de compra do Estado, que é o elemento central dessa indústria, a variável-chave dessa indústria em qualquer parte do mundo, é a encomenda pública, é o poder de compra do Estado. Entretanto, até então, antes da existência dessa lei, isto é, até começo desse ano, mesmo que o Estado quisesse realizar alguma discriminação, isto é, por exemplo, o Exército Brasileiro fez uma licitação para compra de fardas, ganha para uma empresa chinesa. Famosa licitação. Então, mesmo que ele queira fazer uma discriminação prévia, isto é, eu quero favorecer uma empresa brasileira, dado que a farda, assim como qualquer produto de defesa, envolve tecnologia, eu quero desenvolver uma empresa com mais tecnologia, com capacitação. Antes da existência dessa lei, a possibilidade de haver uma discriminação era muito restrita. Com a existência dessa lei, esta possibilidade de discriminação passa a ser efetiva. Se o Estado vai ou não utilizar essa possibilidade, é algo do qual eu não tenho controle. Espero sim que utilize. Eu acredito que esse projeto de lei é um projeto bem articulado, bem elaborado. Como colocado, em alguns casos ele chega a restringir. Eu posso fazer uma licitação onde
para a aquisição de um determinado produto estratégico de defesa somente entre empresas estratégicas de defesa. Isto é, empresas nacionais. Estou respondendo ao Fernando. Somente empresas nacionais vão poder participar, desde que a licitação estabeleça isso. Somente empresas estratégicas de defesa poderão participar da licitação tal. Ou, no caso de uma aquisição, eu quero que a empresa estrangeira esteja associada com uma empresa brasileira. Um pouco do que é feito, por exemplo, nos Estados Unidos. A Embraer pode vender o avião para os Estados Unidos, só que ela tem que se associar a uma empresa americana. Então, essas restrições que existem em outros países na legislação, o Brasil passou a ter na nossa legislação. Então, quanto à efetividade disso, digamos, já que nós estamos falando em defesa, né, são um conjunto de armas que o governo tem para utilizar o poder de compra. Né? É muito recente, acabou de ser aprovado, e aí coloco em relação ao Léo, ela é fundamental, mesmo sem a questão tributária, é um elemento, claro que é um elemento, particularmente os empresários, estão questionando alguns aspectos da lei. Eu acredito que eu não vou entrar em questões aqui precisaria até examinar um pouco mais a demanda dos empresários em relação aos critérios da lei que foram estabelecidos. Claro que qualquer lei, tudo pode ser aprimorado, né? Assim como um equipamento, uma tecnologia, uma legislação também pode e deve ser aprimorada se necessário, né? Particularmente onde tem tido digamos, um questionamento por parte de alguns empresários. Mas, mesmo que eu não considere a questão tributária do RETIT, a questão de eu vetar alguns mercados e algumas concorrências em empresas que não estejam classificadas ou estruturadas como empresas estratégicas de defesa, passa a ser uma grande diferença e uma importante diferença dentro do poder de compra do Estado nas próximas concorrências que ele vai poder utilizar ou não. Dentro dado um volume, nós estamos falando 60 bilhões de reais em 10 anos. Pelo menos é daí para mais. Essa, digamos, é um cálculo que foi feito, digamos, no cálculo que eu e o professor Fernando fizemos esse cálculo meio por baixo, 60 bilhões de reais, se seguir os projetos básicos que estão colocados na Estratégia Nacional de Defesa. São projetos caros, projetos de monitoramento, compra dos... E boa parte desses 60 bilhões de reais pode e deve ser revertido esse poder de compra para o desenvolvimento tecnológico, para o desenvolvimento de tecnologia e inovação. São tecnologias de ponta fundamentais, muitas de uso dual. Estão falando um satélite, tem N uso, satélite de comunicação, satélite meteorológico para agricultura, para N casos e assim por diante. Aliás, estou pensando aqui, mas eu estou procurando uma tecnologia de defesa que não tenha uso dual. Todos que me vieram na cabeça, não descobri nenhuma. Mas, enfim. Laura, só uma coisa. Eu peço só ao pessoal que está aqui presente que se identifique para que os nossos internautas possam saber quem está perguntando. Bom, eu sou Laura Parente, estou aqui coordenadora dos seminários do Observatório da Inovação e Competitividade, e eu teria duas questões, uma delas talvez envolvendo uma possibilidade de resposta também do Mário, em que eu peço que vocês pensem talvez o olhar não tanto só em relação à questão das políticas públicas do Estado, ou como está mudando a atuação do Estado em relação a essa política industrial para o setor de defesa, mas como é que está reagindo, ou qual a capacidade de resposta das indústrias brasileiras. Então, primeiro, dentro do que o professor Marcos Ferreira apresentou, me parece que realmente é uma nova estratégia em relação a esse setor no Brasil, que envolve procurar ter uma maior diversidade de atores privados atuando dentro desse setor industrial.
A minha pergunta e isso então levaria a uma menor dependência do número de grupos ou de um número excessivamente restrito de grupos atuando no setor. A minha pergunta do que o professor Marcos conhece dessa área, qual é a capacidade de resposta da indústria brasileira a essa oportunidade, eu diria, que está sendo oferecida pelas novas políticas, né? Além da diversidade de atores, por alguns exemplos que ele citou, me parece que haveria também uma ideia de uma diversidade regional, né, com implantações em diferentes áreas do Brasil. É isso mesmo? Tem acontecido? É uma tendência? Depois, em relação às principais características da base industrial de defesa brasileira que foram indicadas, tanto em relação à tecnologia e à estrutura produtiva, eu me pergunto se isso é diferente de outros setores industriais, né? As dificuldades, por exemplo, tecnológicas indicadas são uma especificidade do setor de defesa, ou não, né? E, nesse sentido, é que eu acho que talvez o Mário também possa fazer um comentário. Obrigado. Pega mais uma. Alô? José Carvalheiro, Medicina Ribeirão Preto, da USP e Fiocruz. Eu vou mudar um pouco, eu não vou perguntar a sua opinião a respeito do objeto em si, mas sim da dificuldade de acessar esse objeto de pesquisa, não é? Eu diria que a área inteira, não é, de pesquisa e desenvolvimento nesta área, ela é inteira assim, sensível, não é, vamos dizer assim. E frequentemente se diz que nacional e internacionalmente se desconhecem os valores, né, que aí estão envolvidos. Na minha área, a área da saúde, a gente tem dificuldade de acessar quanto a Big Pharma, não é, investe de fato, o que é verdade e o que é ficção, não é, dos investimentos feitos no desenvolvimento científico e tecnológico. E nesta área, frequentemente, quando se analisa isso nacional e internacionalmente, se diz que na área da saúde é a segunda área de maior investimento em pesquisa e desenvolvimento, vírgula, salvo a indústria bélica, porque esta ninguém tem. Então, eu gostaria de ouvir um comentário a respeito de um pesquisador nesta área, de como é que ele pode trabalhar esta questão da insuficiência dos... Enfim, da confiabilidade dos dados a que se pode ter acesso. E um comentário sobre essa questão, isso para mim foi novidade, né? Claro, é mais do que lógico, não pertence à OMC, a Organização Mundial do Comércio. E isto, nessa semana, o Irã deu uma demonstração, né? Eles abateram um avião espião, estão fazendo engenharia reversa e divulgaram internacionalmente. Estamos fazendo e fim de papo, né? Bom, meu nome é Peterson, sou colaborador aqui do Observatório. A pergunta é mais uma sondagem mesmo, colocando dois quadros. O primeiro é que a gente tem que trabalhar com uma realidade, que o orçamento da União ele é um cobertor curto. E não é só o Ministério da Defesa que tenta conseguir seus recursos, garantir os seus recursos, mas há toda uma gama de ministérios de saúde, de transporte, meio ambiente, que é uma verdadeira luta para conseguir consolidar esses recursos. E o Ministério da Defesa é mais um deles. O segundo quadro é que, mesmo considerando o tema indústria de defesa, a gente não pode deixar de considerar que ela permeia, de certa forma, o Plano Brasil Maior, do MDIC, tem aí a sua agência, a BDI, envolvida de algum modo, permeia também a política de ciência e tecnologia e inovação, do MCT, aí tem a sua agência, a FINEP, que a gente conhece muito bem. A gente não pode deixar que, diplomaticamente, o tema indústria de defesa surgiu na agenda do Conselho de Defesa Sul-Americano da Unasul, recém-criado aí
2008. Então está aí o KC-390, que tenta amarrar as parcerias entre Chile, Argentina, Colômbia. E no meio de tudo isso tem o Ministério da Fazenda, o Planejamento, tentando sempre defender os seus superávites primários, ou quando corte orçamento, tentar contingenciar, tentar controlar os gastos, os recursos públicos, para tentar também ter conferir deixar o orçamento encaminhado de maneira saudável. Como que fica isso, na opinião do senhor? Esse quadro, o cobertor é curto, todo mundo quer recurso, e a gente tem que tentar aplicar esses recursos da defesa da melhor forma possível. Vamos lá, começar as perguntas. Marcos, só mais uma. Vamos pegar mais uma, aí a gente fecha esse. Mais uma, desculpa, eu não havia visto. Perdão, eu estava olhando as questões aqui. Bom, comandante Marcelo, eu sou aqui do CECENSP, na USP. As minhas perguntas são simples, mas talvez atinjam alguma coisa em profundidade. Por exemplo, o aumento de recursos aí para atender a esse programa. Como houve esse aumento, se em relação ao PIB, tá, houve uma queda dos recursos direcionados às Forças Armadas de média 2% para 1,6%. Isso declarado na mídia. Sim. A segunda pergunta o que quer dizer especificamente a empresa estrangeira se associar para poder participar do empreendimento com a empresa estratégica? A terceira é quando que a lei 12.598 vai ser regulamentada? Até quando? Ela precisa de regulamentação? Tá? E a última seria a questão das patentes. Hoje no Brasil, o Ministério da Indústria e Comércio, se não me engano, leva no mínimo 10 anos para registrar uma patente brasileira. Muitos dos nossos pesquisadores vão registrar as patentes no exterior, porque levam menos tempo. Nos Estados Unidos, por exemplo, muito menos. Como é que fica essa incursão aí para que seja atrativo ao setor de pesquisa estar contribuindo com o setor empresarial? Obrigado. Obrigado. Agora sim, Marcos, vamos lá. Primeiro, eu agradeço todas as questões, todas faz lembrar um pouco da minha defesa de tese, né? Acho que meus arguidores foram um pouco mais tranquilos, mas vamos lá, porque as questões aqui, o tema realmente ele envolve não só a tecnologia sensível, o tema também é sensível em N aspectos. Eu vou começar pela questão, talvez, da metodologia e da confiabilidade dos dados. Olha, eu tive a oportunidade de trabalhar, antes de trabalhar com o setor de defesa, de ter trabalhado com outros setores ao longo da minha carreira de pesquisador. Setores industriais e, como eu havia dito no início da apresentação, eu iniciei por esse setor, inicialmente pelo setor aeronáutico, depois ampliando para aeroespacial e consolidando em defesa agora. Realmente, quaisquer setores econômicos, informações, particularmente informações sobre pesquisa e desenvolvimento, tecnologia, são muito difíceis. Esse setor é um setor também que não foge à regra da dificuldade. Mas, do outro lado, existe uma preocupação, dado que este é um setor que ele envolve recursos públicos, é um setor que ele é praticamente monitorado, né? Existe uma preocupação, de alguma maneira, isso eu não estou falando no Brasil, eu estou pensando em âmbito mundial, pelo menos nos países ocidentais, obter dado de indústria de defesa, Índia, China, aí praticamente missão impossível quase. Mas se eu pegar países como Estados Unidos, Europa, as empresas de capital aberta, listadas em bolsas de valores, etc., existe de alguma maneira, e países democráticos abertos, dessas empresas de alguma maneira justificarem esses gastos
Isto é, justificarem de que esses bilhões e bilhões e bilhões de dólares que a sociedade está depositando nelas tem algo além do que apenas a defesa, mas eu também estou desenvolvendo tecnologia. Esse é um dos grandes, digamos, um dos grandes discursos da indústria de defesa no mundo inteiro. Isto é, nós estamos desenvolvendo tecnologia. E boa parte, como diz o professor Mário, ou se não a quase totalidade dela, que pode servir para o uso dual. Né? Então, esse, digamos, é o grande discurso. Então, tem obtido alguns dados, às vezes tem algumas informações que não são muito confiáveis, e como quaisquer setores, temos que tentar aos poucos selecionar informações, digamos, ditas confiáveis, informações que são mais consistentes, que apresentem uma consistência interna com outro conjunto de informações, e aos poucos descartando informações que saiam fora, que não apresentem consistência com o conjunto, a não ser que sejam de uma fonte muito, muito segura. Daí eu tenho que questionar todo o conjunto. Não tem sido muito fácil essa pesquisa. Uma outra oportunidade também é que esses trabalhos foram desenvolvidos junto à pesquisa financiada inicialmente, a primeira que eu citei, financiada pelo BNDES, e principalmente essa grande pesquisa do diagnóstico da base industrial de defesa, uma pesquisa financiada e coordenada pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, então, e também pelo Ministério da Defesa. Então, como houve essa capacidade de articulação da agência, exatamente essa é a função dela, e ela exerce isso de maneira muito correta, essa capacidade de articular, estar junto com as diversas associações, empresários, etc., através de seminários, como eu coloquei, parte das informações aqui apresentadas não foram feitas apenas atrás de um computador, mas sim de seminários, ouvindo empresários, ouvindo os próprios oficiais das diferentes forças, os técnicos dos ministérios do orçamento, da defesa, de orçamento. Então, houve essa possibilidade de avançar, então, sem o qual boa parte dessas informações não teriam como um pesquisador individualmente levantar. Então, antes de mais nada, sou muito grato a poder participar dessas pesquisas junto à Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Aproveitando só para fazer uma propaganda da agência, até porque não é uma pesquisa minha, mas só para fazer, eles estão fazendo agora um mapeamento da base industrial de defesa. Isto é, esse que foi apresentado, esse que foi encomendado à Unicamp e que eu apresentei alguns elementos aqui junto com outros, é um diagnóstico da base industrial de defesa. Uma outra universidade juntamente estão fazendo um mapeamento amplo. Isso é um mapeamento da base industrial de defesa. Então, um projeto para que vocês. Então, acredito que esse tipo o próprio tempo, com as informações, os pesquisadores podendo trabalhar essa troca de informação, eu acredito que com o tempo elas vão se tornar mais confiáveis, né? 100% confiáveis não tem como em nenhum setor, mas eu acredito que elas devem se tornar mais confiáveis. E eu acredito também, aproveitando pelos senhores da Fiocruz e a área de saúde, são duas áreas muito importantes para o Brasil. Não só importantes no sentido de saúde e defesa, nesse sentido eu estou pensando, mas são duas áreas onde o Estado tem uma capacidade de atuar via poder de compra, como pouquíssimas áreas. Então, é fundamental. Acho que a área de saúde e a área de defesa, quer dizer, olhando por esse ponto, obviamente, não estou discutindo o objeto, né? Mas olhando pelo aspecto de política industrial, de política de desenvolvimento tecnológico, de indução ao desenvolvimento tecnológico, talvez alguma legislação parecida com essa para o setor de saúde fosse talvez, claro, eu não conheço o setor, não sou especialista no setor, mas alguma coisa que pudesse talvez os especialistas do setor de saúde olharem um pouco para o setor de defesa e verificar o que talvez de positivo e de instrumentos que são fornecidos por essa nova legislação que poderia ser aplicado particularmente na área de saúde. Eu acredito que é uma área que tem um potencial muito grande, o Brasil tem uma capacitação e seria uma forma de se induzir.
Não sei se ficou suficiente a resposta. Perfeito e parabéns pela coragem de enfrentar essa área. Obrigado. A senhora Laura, capacidade de respostas das empresas, essa oportunidade, a questão regional, um pouco isso, só verificar se eu não tiver, vamos pensar. Diferente de outros setores industriais, aí deixa o professor Mário. Esse diagnóstico que foi feito, a BDI, o trabalho anterior, digamos, financiado pelo BNDES, de perspectiva, de alguma maneira, e outras pesquisas que estão sendo feitas, de alguma maneira elas têm procurado responder essa questão, isto é, qual a nossa capacidade? Porque eu vejo como uma oportunidade. Isto é, o Brasil crescendo, desde que nós possamos manter uma taxa de crescimento razoável, desde que essa crise internacional não avance, eu vou ter recursos, e tendo esses recursos, qual a capacidade das empresas, da estrutura produtiva, dessa estrutura nossa, reagir a isso. Como eu coloquei, é muito heterogêneo. Depende do setor, depende da área, depende da nossa própria formação. Eu acredito que existem áreas que o Brasil tem uma facilidade muito grande, até porque já está estruturado. Então, qual a capacidade, por exemplo, do Brasil na indústria aeronáutica? Altíssima. Nós temos uma empresa estruturada, capacitada e que está avançando num produto que não é nem encomendado pela Força Aérea Brasileira, mas não é só para a Força Aérea. Ela está olhando muito mais o exterior, tanto que articulou com um conjunto de países já para encomendas, para participação, desenvolvimento conjunto, no caso do projeto KC-390. Entretanto, temos outras áreas que o Brasil tem sérias deficiências, não só na defesa, mas temos sérias deficiências na nossa estrutura produtiva como país, particularmente onde? Tecnologia de informação, ou que nós vamos colocar sensores, equipamentos, eletrônica, microeletrônica. Essa é uma área que o Brasil tem deficiência. Por incrível que pareça, a primeira tentativa de desenvolvimento dessa área nos anos 70 e começo dos anos 80 foi por conta de programas militares. Na década de 70, o Brasil compra as fragatas da Marinha e tinham computadores nas fragatas. Os primeiros computadores que vieram, e os militares, né, muito inteligentes, me perguntaram como é que isso funciona. Quer dizer, agora eu não vou precisar só reproduzir a embarcação, o tubo do canhão, a munição, mas também esse cérebro eletrônico, como era chamado no período. Então começam as primeiras políticas nos anos 70. Então é fundamental para o Brasil. Claro que nós não vamos conseguir desenvolver uma indústria de informática alavancada na indústria de defesa, é óbvio, uma TI, mas com certeza selecionar segmentos fundamentais, software, domínio de software, isso tem que ser no Brasil. Não tem como imaginar. Eu posso até comprar o equipamento, o computador e o chip de outro país, eventualmente. Mas o software, o controle, a inteligência que está da operação desse equipamento, de maneira que ele opera, isso tem que ser desenvolvido no país. Queira ou não queira. Isso é algo que, senão, de nada adianta. Se tiver um software estrangeiro, se eu não tiver, por exemplo, um avião, se eu compro um avião estrangeiro e eu não tenho acesso ao software, ou o que eles chamam de código-fonte, apenas qualquer problema, qualquer adaptação que eu precisar fazer, eu vou precisar chamar um técnico estrangeiro para que seja feita uma dependência elevada. Então, com certeza, mapeamento de setores, principalmente em tecnologia. Ele coloca, né, Estratégia Nacional de Defesa muito bem, nuclear, espacial e cibernética. Então, dentro da cibernética, dentro da espacial, dentro da nuclear, o Brasil não vai conseguir avançar em fazer tudo de tudo nesses setores, mas o que nós podemos fazer, o que é crucial, e a partir disso levantar e desenvolver. E acredito, como eu coloquei, essa legislação ela possibilita essa discricionariedade, essa oportunidade. Quanto à questão regional, desculpa, eu não entendi, seria no sentido da distribuição regional dessas grandes empresas? Isso em nenhum momento é colocar, porque a distribuição regional é muito mais das tropas e
é muito mais no sentido das tropas e da reorganização e distribuição dos meios militares. Mas, com certeza, há uma preocupação dos militares, não está explicitada nos documentos, mas há uma preocupação, com certeza, de eu não ter uma indústria de defesa concentrada num único estado, numa única região. É interessante que essa indústria, de alguma maneira, possa estar distribuída dentro do possível entre diversas regiões, diversos estados, até uma questão estratégica, antes de mais nada. Fora a questão do desenvolvimento do país como um todo, que é importante, mas também a questão do desenvolvimento. Mas não é explicitado em nenhum relatório. A visão da BID, quando é colocada... Da Estratégia Nacional de Defesa, quando colocada, a questão da mobilidade de reorganização das tropas, das forças. As forças brasileiras estão extremamente concentradas. Na Amazônia, as forças estão concentradas no Rio de Janeiro. Estão sendo transferidas, estão sendo alterados nesse momento. A última seria sobre a diferença de outros setores. Essa eu deixo do professor Mário para me auxiliar. Bom, Marcos, obrigado. Me auxiliar, eu também passo minha opinião, mas como ela havia inicialmente citado o senhor, passo uma parte. Bom, antes de mais nada, obrigado. Eu vou ao Marcos pela palestra, muito interessante. Eu tenho algumas impressões só, né? Essas impressões, não tem nenhum estudo sobre a indústria de defesa, essas impressões vêm um pouco... Bom, eu sou da Poli, a Poli tem uma relação mais estreita com a Marinha, eu já fui no Arsenal, coisas assim, tá? Em Aramar também, então, mas isso são impressões. E um pouco vendo alguns movimentos empresariais, como o Marcos falou, por exemplo, o Odebrecht abrindo um segmento de defesa. O Odebrecht é um grupo agressivo no bom sentido, assim, empresarialmente agressivo, que vai atrás de oportunidades, etc. Então, imagino que a própria Embraer, não é? Indo para satélites, então, imagino que tenha alguma nova configuração empresarial para aproveitar oportunidades de defesa. Agora, a indústria de defesa, eu vou repetir o que você disse, a indústria de defesa está dentro de uma base industrial, e a base industrial brasileira tem problemas, né? Tem problemas principalmente na questão de sistemas em aeronáutica, seriam os aviônicos, né? Mas a parte de sensoriamento, software e ação, né? Nessa cadeia, digamos assim. Quando eu fui no Arsenal, isso faz alguns anos, estava sendo feito um projeto de revitalização do Minas Gerais, do porta-aviões, né? Que é uma coisa que a gente não pensa, mas então tem um radar que detecta um avião, tem um sistema que verifica o avião, a velocidade, a posição, etc., que já aciona qual é a opção de tiro mais adequada para tentar bater aquele avião. É tudo automático, não tem aquela história, o cara fica olhando, tem um avião lá, e aí vira a manivela, que a gente vê nos filmes, né, da Segunda Guerra, vira a manivela, levanta, abaixa, bum, dá um tiro. Não é assim, né? Então, esse tipo de coisa tem uma parte sensorial, né, dos sensores de captar. Por outro lado, tem os antissensores, né? Tem uma parte da química que é para, por exemplo, tintas que não refletem ondas, que absorvem para os radares não pegarem, etc. Então tem que desenvolver radares que conseguem pegar um mínimo de resposta, né, do sinal, porque é absorvido por aquela química, aí vão desenvolver uma outra química, uma outra tinta, tem que ir atrás. É algo constante. Isso eu acho que a gente ainda não tem, né? Pelo que me parece. E também uma parte de materiais, que tem muito uso aeronáutico, que são os compostos, etc. Isso tem vários esforços, né? O Ministério da Ciência e Tecnologia, junto com a FINEP, o IPT, aqui de São Paulo, fizeram um laboratório de estruturas leves em São José dos Campos, que está começando a andar, vamos ver. A BDI também está num programa de plataformas tecnológicas aeronáuticas que pode também criar, digamos, um novo
paradigma para tentar desenvolver sistemas mais complexos, integrados, né? Uma asa não é uma asa estrutural, é uma asa, uma instrumentação, ela reage a esforços, né? E assim vai. Não é apenas um bloco de alumínio ou de fibra de carbono, seja lá o que for. Então, acho que isso é algo que, se tiver um desenvolvimento eletrônico, aviônico, que seja para a indústria aeronáutica ou naval, né? Por exemplo, vai ser muito importante para controle do pré-sal da própria Petrobras, aí um uso civil, né? O mesmo Vante que voa, tá? Uma instrumentação semelhante pode estar num submarino não tripulado, porque para descer aquela profundidade não dá para ser tripulado, né? Quilômetros embaixo do mar, para ver o que acontece, o que está acontecendo, se está vazando, se não está vazando, ainda mais porque uma parte da tecnologia de plataforma tende a ir para o fundo do mar, né? Então, tem uma oportunidade, mas não é muito tranquilo, né? É uma oportunidade para desenvolver algo que hoje não está desenvolvido, mas são segmentos decisivos. Só para fechar, quando houve a virada do século, a BBC de Londres, a televisão inglesa, fez uma série de documentários que foi chamada de O Século do Povo, algo assim, né? E tem um que chama On the Line, que a gente acha no YouTube. Se vocês entrarem no YouTube, On the Line, então chega em 4. E lá, On the Line é basicamente sobre a indústria automobilística, a criação da linha de montagem, os conflitos que deu, etc. Mas passa uma parte da transformação da indústria automobilística e um pouco da aeronáutica para o esforço americano de guerra, tá? É impressionante você ver empresas automobilísticas produzindo pedaços de asa de avião, né? Assim, um esforço de conversão muito, muito, muito rápido, né? Então, essa relação produção civil, produção militar, chega uma hora que ela se embaralha, né? Principalmente no esforço de guerra, então nem se fala, né? Você não sabe mais o que é civil, o que é militar, tudo é civil, e assim vai, né? Mas eu fiquei surpreso com a lei, só para fechar, eu não sabia que a lei tinha uma amplitude dessas. E aí, não tem imposto. Da minha leitura, não li a lei, eu vi o que você interpretou. Se o Estado quiser, faz. Ele pode até pagar mais caro, porque tem a tributação aqui. Mas com esse mecanismo de licitação, ele faz o que ele quiser, certo? Tendo empresa. Então, cabe às empresas também aproveitarem a oportunidade. Mas isso, num programa de longo prazo, bem planejado, dá para construir também, tá? Isso acho que tem instrumento, se quiser fazer um desenvolvimento mais fino de alguma coisa, vai ter que bancar, mas banca-se, se for o caso. Bom, gente, nós estamos já... Tem mais duas? Tem mais perguntas? Mais duas. Opa! Então vamos lá, então, Marcos, vamos lá. Rapidamente. Do Peterson sobre a realidade, o orçamento curto e o plano, né, os diversos inserções da área de defesa dentro do Plano Brasil Maior, política de ciência e tecnologia, relações exteriores, Ministério da Fazenda. Eu vou procurar fazer uma resposta talvez um pouco curta, mas eu acredito que a área de defesa, acho que temos alguns pontos. Primeiro, preciso de recursos do Estado, e para o recurso do Estado eu vou precisar do Brasil estar crescendo, estar com estabilidade, estar numa situação razoável. Segundo, legislação. Então já temos uma legislação muito bem elaborada para a empresa estratégia de defesa e possivelmente uma nova legislação complementar ou algum mecanismo que garanta que projetos de longo prazo, projetos de estratégicos de longo prazo possam ser mantidos. Eu acredito que desde que eu tenha um projeto e tenha garantia de que eu vou ter recurso no longo prazo, eu vou ter empresa. Exemplo disso daí, eu acredito,
que nós podemos verificar é o caso do submarino nuclear. É um projeto de longo prazo, um projeto de porte grande, e é um projeto que onde teve uma empresa, uma grande empresa, também acredito que agressiva no bom sentido, que é o Odebrecht, que entrou nesse projeto daí. Então, acredito que esse é o ponto. E o terceiro, né? Então são três pontos. Primeiro, o país crescer. Segundo, termos os instrumentos. E o terceiro, mostrar a importância. Eu acredito que essa articulação dentro da sociedade, mais do que do governo, da sociedade, mostrar a importância da defesa, como que o Brasil tem que ter capacidade de dissuasão para exatamente evitar qualquer confronto e para nós estarmos inseridos de uma maneira mais ativa no âmbito mundial. Eu acredito que é uma questão política no sentido amplo. Isto é, a importância de que o Brasil precisa dessa capacidade de dissuasão. A partir de eu ter essa capacidade de dissuasão, eu vou exatamente poder exercer uma função mais ativa, um papel mais ativo no cenário internacional, seja econômico, político, em qualquer outro aspecto. Então, eu acredito que é uma questão política, não apenas da articulação. A partir do momento que eu tenho esta importância, isso ficar claro para a sociedade, eu acredito que os ministérios podem tentar o contingenciamento aqui, uma restrição ali, mas vão ter leis e mecanismos que possam garantir isso. Por fim, no caso da queda dos recursos, né, do PIB e das empresas, associação das empresas estratégicas e da associação das empresas com empresas estrangeiras. Com relação à associação com as empresas estrangeiras, é algo que pode ser exigido no caso de uma importação. Isto é, no caso de uma importação, o governo, de um produto estratégico de defesa, o governo pode exigir que a empresa estrangeira que esteja vendendo para o Brasil se associe com uma empresa nacional, no caso essa empresa estratégica de defesa, para que algumas etapas, algumas fases sejam feitas. Por exemplo, manutenção, reparo, modernização, tem a capacidade de ser fazer no país. Não é obrigado, pode ser exigido. Algo que eu não coloquei, a lei é mais ampla, como eu coloquei, ela é bem mais ampla. O governo ele pode exigir também índices de coeficiente tecnológico, índices a legislação permite que o governo... Não, eu vou exigir tanto de coeficiente tecnológico, de componentes nacionais, etc., de coeficiente de produção nacional no produto. Pode exigir, dá essa prerrogativa para o Estado brasileiro. Então, colocar é uma lei muito ampla, ela é uma lei, ela tem uma força muito grande, um instrumento poderosíssimo para que o Estado possa agir, usar o poder de compra de maneira efetiva para desenvolver, para desenvolver essa indústria. Eu acredito que acho que foram essas as principais. Não sei se faltou alguma questão. Eu acredito que foram essas as questões colocadas. Desculpa. Patentes. Patentes. A questão de patenteamento, ela é fundamental. Eu não tenho muito mais a dizer da necessidade de que exista a garantia para as empresas que estão investindo recursos, para que os institutos e centros de pesquisa, universidades, pesquisadores, isso é fundamental. Em quaisquer setores que envolvem alta tecnologia, particularmente no setor de defesa, a patente passa a ser um elemento central e fundamental. Eu acredito que ela pode ser usada, inclusive, no outro lado, né? No sentido de usar o mapeamento de patentes estrangeiras como um mecanismo para se identificar, para se observar, se verificar o caminho, se verificar inovações em aspectos sensíveis e críticos em outros setores. Então, acredito que o patenteamento, principalmente nos países ocidentais, Japão também, aí, né, apesar de não considerando como, apesar da localização oriental, mas uma estrutura ocidental, né,
ela é um mecanismo fundamental. E o Brasil precisa avançar. Aí eu acredito que não é só na área de defesa. A questão de patente no Brasil é algo mais amplo. Mas eu só queria comentar, existe, por acaso, alguma política estruturando isso? Por exemplo, porque é preciso estruturar, porque é uma dificuldade imensa botar gente qualificada no Ministério da Indústria e Comércio para poder absorver aquela entendimento daquilo que se propõe para poder, então, lançar a patente. Até que ponto olha, eu não vejo nenhuma política estruturada a não ser do próprio INPI, no sentido de acompanhar esses setores de maior densidade tecnológica. Existe uma preocupação do INPI de acompanhamento dos setores mais avançados, de verificar e algumas fazerem proposições. Agora, a política exata sobre isso eu vou ficar essa resposta a última resposta eu vou ficar devendo, que eu não tenho a estruturação, o âmbito de que maneira. Eu sei que existe uma preocupação do INPI em relação a setores de alta, principalmente indústria aeronáutica. Existe uma preocupação muito grande do INPI com o setor de indústria aeronáutica e aeroespacial. Você poderia mais um pouquinho na questão da regulamentação da lei? Ela vai necessitar de regulamentação? Até onde eu sei, ela pode. Essa parte eu não verifiquei. Algumas regulamentações pontuais, possivelmente de órgãos como a Receita Federal, possivelmente alguns ajustes que eventualmente empresários queiram ou não fazer, mas complementares. Mas a estrutura dela está aprovada. A estrutura dela, o que é fundamental, digamos, essa estrutura, esse avanço no corpo jurídico está aprovado. Agora, minha experiência com leis que dependem de receita é que elas são articuladas antes, ou seja, se passou uma lei que mexe com a receita já sabe. Já sabe. Então, normalmente, esse não é o gargalo, ao contrário do que se fala da receita, como não foi na lei do bem, etc, etc. E outras aí. Então, se for isso, agradeço pela pode ser que elas tenham uma parte auto-aplicável. A receita baixa uma instrução normativa, sei lá. Algo do gênero, e isso pode ser, não conheço a lei, mas pode ser que funcione rapidamente. Eu queria agradecer muito ao Marcos. Esse é uma coisa fascinante, um tema muito interessante, muito oportuno. Tem radar de busca em patente, sim, foi desenvolvido pela Unicamp. O MCTI, que agora é MCTI, tem um também. Dá para fazer esse tipo de busca. Aliás, as empresas, as grandes corporações fazem, né, nas bases de patentes que tem por aí, porque um outro lado da patente que ela é pública, né, então você tem acesso. E até onde eu saiba, tem uma política de investimento no INPI de acelerar o processo para registro de marcas, já caiu pela metade o tempo, e isso depende basicamente de duas coisas: de informatização, que é um processo que, até onde eu consigo ver, está em curso, e de contratação de pessoal. Teve alguns concursos. O problema é que o salário talvez não seja tão atrativo, enfim, então lá tentando colocar para frente. Mas eu diria que esse não é o principal problema para desenvolver a base industrial de defesa, que no limite patenteia nos Estados Unidos, se for o caso. O problema é fazer valer o direito de patente, que aí é uma outra conversa mais complicada. Gente, muito obrigado. Voltamos nos seminários daqui a 15 dias, dia 7 de maio. Até mais. Fora dos recordes, a dificuldade estratégica da indústria de software.